Graças a paz, queridos, tudo bem? Resolvi fazer uma live hoje porque a palavra do Senhor tem me despertado aos acontecimentos, que têm ocorrido aí nesses dias. Muitas preocupações, muitas coisas sendo reveladas. Esse ano é um ano cheio de agendas, né? Esse ano tem eleição, esse ano tem Copa do Mundo, e muitas pessoas já fazendo planejamentos e se preocupando com esses temas, pessoas famosas aí morrendo e repercutindo na mídia, outras pessoas lançando polêmica, e todas essas coisas que ficam em nossa mente, no nosso dia a dia, vêm para tirar nosso foco. Nosso foco que eu falo é da Igreja de Cristo, que na verdade essas coisas não devem nos preocupar, porque o que deve nos preocupar é realmente aquilo que já está escrito na Bíblia, né, que vai acontecer com certeza, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante, infalível. Tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, com certeza vai acontecer, o homem crendo ou não, querendo ou não. Então, o foco da igreja sempre tem que ser o arrebatamento, a vinda de Cristo. E não essas coisas que permeiam nossos dias aí, né, que muitas das vezes, como eu já disse, tira o nosso foco da verdade, da realidade. E a igreja ela tem que estar preparada e desejar o grande dia do Senhor. A Bíblia, ela fala no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o povo na época de Noé, eles também andavam desapercebidos, preocupados com o dia a dia, com as suas dificuldades, com as suas ansiedades, né? E Noé, a Bíblia vai falar que ele era pregoeiro da verdade, da palavra de Deus. O povo não dava ouvido a Noé, muito pelo contrário, eles chamavam Noé de louco, chamavam Noé de antiquado, ultrapassado, e inventava essas histórias, e Noé cria na palavra de Deus. A palavra de Deus, para nós, é sabedoria e salvação, mas para o mundo a palavra de Deus é loucura. Mesma coisa hoje. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Mas para aqueles que não creem na Bíblia, não creem em Deus, é loucura. E Deus já tem alertado isso, que como nos dias de Noé, será também no dia do Senhor. Ou seja, aqueles que estiverem atentos, preparados, com foco na verdade, esses entrarão na arca. A arca é o corpo de Cristo, é o próprio Jesus, é a igreja, que nós vamos estar salvos porque estamos dentro dessa arca, estamos em Cristo, né? E muitas das vezes o inimigo de nossas almas, o diabo, ele tenta nos desviar da verdade, desviar, né, do nosso foco e atenção, e nós vamos cada vez mais nos envolvendo com o mundo, nos envolvendo com os acontecimentos, e começamos a participar daquilo que na verdade é passageiro, é vaidade, como Salomão disse. Pedro também escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, assim, amados, essa é agora a segunda carta que lhe escrevo, em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Esses escarnecedores são esses que
querem desfazer e desmentir a palavra de Deus, dizendo que isso é loucura, que isso não vai acontecer, que não tem cabimento essas coisas. Mas eu já disse que para aqueles que não creem em Deus, a palavra do Senhor é loucura. Aqui fala que, ó, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões, seus próprios desejos, seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, né? Eles criam filosofias humanas e eles seguem essas filosofias e eles não creem na palavra do Senhor. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Então, querido, haverá um castigo para quem não crê, para quem zomba, para quem não espera e não deseja a volta do Senhor. Eles fazem planos para planos distantes, né? E nós sabemos que nosso dia a dia está na mão do Senhor. Então, aconteça o que acontecer. A notícia que sair na mídia, seja de famosos, seja de polêmica, seja de política, seja de esporte, ou seja, o nosso foco tem que estar na palavra de Deus, o nosso foco tem que estar na segunda vinda de Cristo, onde ele virá com voz de trovão e no som da trombeta os anjos recolherão a sua igreja, o seu povo, aqueles que creem, aqueles que esperam e aqueles que vivem uma vida de santidade. Então, não perca o foco, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça na promessa do Senhor, porque querendo ou não, crendo ou não, essa palavra vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te santificando em o nome santo do Senhor Jesus. Minhas paz.